Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade a uma série que iniciamos essa semana, aonde o apóstolo Paulo diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1: Sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Crendo que da mesma forma que o apóstolo Paulo poderia dizer isso, nós podemos dar uma olhada na vida dos servos de Deus que, com um coração verdadeiramente quebrantado, puderam, servindo ao Senhor, ser um sinal, de coisas também não boas, mas especialmente coisas boas que nos servem de algo que nos possa servir para sermos, como que, olhando a vida deles, imitadores deles, segundo o princípio que, na verdade, o apóstolo Paulo diz que ele estava, na verdade, falando para as pessoas imitá-lo, porque ele estava imitando Jesus Cristo. Hoje, na continuidade, nós vamos falar de um nome que, quem sabe, não é tão relevante, mas é relevante. Vamos ver a história triste e gloriosa da vida de um jovem homem chamado João Marcos. João é um nome hebreu. E muitas vezes os judeus, na medida que eles eram livres, eles iam assumindo nomes latinos, ou romanos e gregos. Então ele assumiu um nome chamado Marcos, que na verdade a sua forma grega é Marcos. Então muitas vezes ele é conhecido por Marcos, mas na verdade ele é o João Marcos, filho da Maria, que certamente era primo de Barnabé. Barnabé é aquele que andou junto com o apóstolo Paulo. Na verdade, meus queridos, ele possivelmente deveria vir de uma família que tinha, na sua época, bons recursos. Por quê? Porque, na verdade, nós podemos ver que existe um momento no livro de Atos onde o apóstolo Pedro é preso, e no momento que o apóstolo Pedro é preso, nós percebemos que ele, sendo preso, quando ele é solto de forma milagrosa pelo Senhor, ele vai para a casa onde a igreja estava reunida. Quer dizer, a casa era uma casa grande, a casa de Maria, mãe de João Marcos. Bom, este moço, no seu contato, na sua vida cristã, ele tem vou falar bem, ele tem altos e baixos, tá? É certo falar assim. Então vamos convir, o apóstolo Pedro indo para a sua casa, isso é um momento de alta. Estando ali orando, certamente com a sua mãe e com a igreja na sua casa, isso é um momento de alta. E vamos convir, ele tem, então, um momento de muita alta. Existe um determinado momento onde o apóstolo Paulo e Barnabé são comissionados para fazer uma obra para Deus. E se dá início, então, a primeira viagem missionária, das 3 que estão catalogadas, e já falamos aqui no outro vídeo que possivelmente teve uma quarta. Mas observe que essa primeira viagem missionária, cujo caminho passava começando por Antioquia, Antioquia mesmo, existe uma outra Antioquia na Bíblia, que é a Antioquia da Síria, mas então saindo de Antioquia, nós vemos que eles estão, na verdade, indo para uma viagem missionária, passando de cidade em cidade, e como podemos ler no livro de Atos, tem perseguições, tem lutas, tem problemas. E diz a palavra de Deus, quando eles chegaram à cidade de Perge, o novato, o imaturo Marcos, ele resolve abandonar o apóstolo Paulo e abandonar o seu primo Barnabé
e ele volta então para Jerusalém. Meus queridos, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles terminam essa viagem missionária. E uma vez então voltando, eles, num dado momento, deixa eu parar aqui um pouquinho. Tem um momento então que ele deixa, né? Bom, esse momento que João Marcos, que é o Marcos, ele deixa eles lá no campo missionário, em meio da viagem missionária. O apóstolo Paulo tem ele, olhando para ele, como um homem que é um desertor. Abandonou o barco, possivelmente pela sua imaturidade. Meus queridos, então ele volta e os outros terminam, como falei antes. Bom, uma vez consumada essa viagem missionária, um tempo depois, Barnabé e Paulo tensionam, especialmente Paulo, tenciona ir visitar as igrejas que foram abertas para ver como é que está o estado dos irmãos. Barnabé, como primo, quer levar novamente Marcos. E o apóstolo Paulo diz, esse aí não tem mais esperança, esse aí não viaja mais comigo. Esse aí não anda mais aqui comigo. Eu não confio mais nesse cara. Esse cara não é confiável para fazer uma viagem missionária. Meus queridos, houve uma discussão entre ambos e eles se separaram. Barnabé pegou Marcos no seu pensamento resoluto e vai para o Chipre, para a ilha de Chipre. E na verdade, Paulo pega Silas e vai fazer a segunda viagem missionária. Então ali eles se dividiram. Mas deixa eu dizer uma coisa. Na verdade, quando mais ou menos 10 ou 12 anos depois, quando Paulo está preso na sua primeira prisão em Roma, ele está escrevendo uma carta aos Colossenses. E quando ele está escrevendo a carta à igreja que está em Colosso, que é os Colossenses, ele faz menção de Marcos. Quando ele escreve a carta pessoal a Filemon, que é a menor carta da Bíblia no Novo Testamento, ele faz a menção de alguns cooperadores e ele cita Marcos. E por fim, que hoje a meditação vai ser mais curta, falando então, eu quero dizer que quando ele está escrevendo a primeira carta pastoral, que é para 1 Timóteo, tem 3 cartas pastorais, 1º, 2º Timóteo e a carta de Tito. Quando ele está escrevendo a primeira carta pastoral, ele faz uma menção, e aí Paulo está preso na sua segunda prisão em Roma. Ele está escrevendo para Timóteo, encorajando Timóteo. E ele fala de Marcos dizendo assim, ele me é útil para o ministério. Meus queridos, nós podemos ver o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, na sua primeira epístola, falando e se dirigindo a Marcos. Até que ele é bem citado, como chamando ele de filho. Então, existia uma proximidade entre o apóstolo Pedro e Marcos. Existia uma proximidade entre Barnabé, como apóstolo, e com Marcos, seu primo. E, por fim, naquilo que se pode expressar, existe uma proximidade entre o apóstolo Paulo, que o teve por desertor, e muda o seu conceito e diz que ele é muito útil para o ministério. Então, no momento onde muitos abandonaram Paulo, Paulo reconhece a utilidade do Marcos, que ele tinha considerado como desertor lá atrás. Então, já chegando às conclusões, eu acho que nós podemos aprender muito com essa história. Não terminei ainda. Opa, para um pouquinho. Tem uma coisa que eu me esqueci. Meus queridos,
se crê com toda certeza, só não se sabe exatamente a data. Tem uns que creem que até foi muito antes disso, né? Muito antes de poder ter acontecido esses fatos de que vem o elogio, né, de Paulo. Se crê que o Evangelho de Marcos, que foi escrito por João Marcos, que leva o nome dele, possa ter sido ditado por Pedro e escrito por Marcos. Essa filiação que o apóstolo fala, chamando ele de filho, faz com que Pedro, o homem que não era letrado, mas que tem então a possibilidade de ditar e ser escrito o Evangelho de Marcos, como aquilo que foi ditado da boca do apóstolo Pedro. Bom, falando assim, vamos às conclusões. Bom, meus queridos, todos nós, sem exceção, temos, no que diz respeito à nossa própria vida, coisas que às vezes nos comprometemos e não temos, quem sabe, a capacidade de poder honrar. Eu penso que, certamente, sabendo da reprovação do apóstolo Paulo em relação à sua vida, isso certamente não foi algo muito, vamos dizer assim, agradável ao coração de Marcos. Ele sabia que o apóstolo Paulo tinha razão. Às vezes, quem sabe, nós mesmos, em alguma coisa que não correspondemos à expectativa dos outros, naquilo que nós mesmos nos comprometemos. Olha que a palavra de Deus diz que aquilo que nós nos comprometemos com alguma coisa, nós temos que cumprir. Quem sabe a gente se comprometeu e não cumpriu. E temos então uma marca, algo que sai publicamente, algo que se torna até um desertor, um traidor, um negligente, quem sabe até um pecador, né? Alguém que, isso aí não dá para confiar. Meus queridos, quem sabe nós, em algum momento, né, podemos ter errado com alguma coisa, não correspondido às nossas palavras e à expectativa dos outros. Mas olha só o exemplo de Marcos, que ainda não tendo correspondido ao apóstolo que foi o mais versátil e que teve o ministério mais abundante no que diz respeito aos gentios, tem da boca dele um testemunho de utilidade no momento difícil da sua vida. Então, eu quero dizer assim como uma das conclusões. Podemos olhar para a vida de João Marcos, que na verdade, embora ele estivesse, quem sabe, influenciado num convívio próximo com o apóstolo Pedro, como também sabendo e vendo as perseguições que Pedro sofreu, quem sabe isso o amedrontou, mas na verdade vendo e tendo uma comunhão, uma proximidade com os apóstolos, e sendo discipulado, chamando de filho através por Pedro, e tendo Barnabé como seu familiar e seu primo, então, ele tem uma negativa, ele tem uma imaturidade, mas ele supera isso com o passar do tempo. Então, primeira conclusão, ainda que você tenha falhado, ainda que você tenha, quem sabe, errado, ainda que você não tenha cumprido aquilo que você deveria ter cumprido, ainda que você tenha negligenciado, na verdade, meus queridos, eu tenho como que por certo que o exemplo de Marcos é maravilhoso porque ele dá a volta por cima e a mesma pessoa que com razão o criticou, no futuro o elogiou. Eu quero dizer que isso tem que acontecer contigo. Ainda que você tenha errado agora, ainda que você tenha uma marca daquele que diz que vai e depois não vai, ainda que você vai no meio do caminho e você recua, ainda que aquele que bota a mão, mas não bota a mão com toda a força, você tem tempo ainda, existe um tempo como Marcos para poder mudar essa perspectiva, para poder ser o evangelista, né?
o segundo evangelista que aparece na nossa Bíblia. Possivelmente muitos creem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Embora ele esteja, Mateus, Marcos, seja o segundo nas nossas Bíblias. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa. Um outro exemplo, uma outra conclusão que podemos fazer é o julgamento que nós fizemos dos outros que erram. Então, o apóstolo Paulo, num ato de nobreza, ele pode então até discutir com Barnabé para não querer levar um imaturo, inconstante. Mas ele reconhece o valor de alguém que amadureceu e que passou por cima daquilo. Meus queridos, cuidado. Algo assim muito importante que precisamos tirar dessa palavra. Cuidado, porque hoje alguém que erra, alguém que peca, alguém que transgride, quem sabe alguém que recai, viu? Olha só o dia. Alguém que recai, ele não está cortado, ele não está lançado fora. Há, com toda certeza, quem sabe, um trabalho de Deus no coração de Marcos, como pode ter um trabalho de Deus no coração de alguém que está na nossa volta hoje, quem sabe, sendo negligente, botando a mão no arado, tirando. Quem sabe até pecando, até meio que se afastando, meio que se desviando. Diz assim, o homem não é confiável. Eu quero dizer uma coisa. Enquanto a obra não estiver terminada na vida de um homem, não dê ela por concluída. Ainda que um homem ou uma mulher possa errar, ainda que possamos ver, quem sabe, negligências na vida desse homem e dessa mulher, poderoso é Deus para transformar sua vida. Poderoso é o Senhor para mudar a sua história. Poderoso é o Senhor para dizer, olha, você caminhou de uma forma imatura e inconstante, mas eu te firmei. E muito mais Pedro para dizer isso, como já meditamos aqui. O Senhor disse que transformaria ele numa pedra, numa rocha. Faria ele, então, um homem sólido, um homem transformado. Assim como já vimos aqui que Deus transformou a vida de Moisés. Meus queridos, chegando aqui a essas duas conclusões. Uma é aquilo que nós ainda não alcançamos, quem sabe sendo julgado por outros. Nos esforcemos e buscamos forças em Deus, porque Deus pode nos transformar e nos levar ao, no futuro, ser elogiado por aqueles que nos apontaram. Mas, olhando para aqueles que erraram, não os julguemos, porque se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Na verdade, não devemos julgar ninguém. Devemos, na verdade, estender a mão, sabendo que aqueles que erraram hoje podem se arrepender amanhã e podem se tornar homens e mulheres firmados em Deus. Quem sabe escrevendo, falando, pregando, servindo e fazendo coisas que vão ficar marcadas para a história, porque o Evangelho de Marcos ficou escrito, está escrito. E o último testemunho, seja da filiação do apóstolo Pedro, que fala dele, como também o último testemunho do apóstolo Paulo, no que diz respeito, ele me é muito útil para o ministério. O inútil vira útil. Glória a Deus que transforma os imaturos imaturos, imaturos imaduros. Glória a Deus que nos dá essa perspectiva, que ainda que alguém tenha errado, Deus pode transformar a vida dele, Deus pode transformar a vida dela. E nós não temos que estar lançando julgamento, porque não está na nossa mão o poder fazê-lo. Sejamos pacientes e misericordiosos com os outros, mas olhando para nós mesmos, sejamos animados, porque as nossas falhas e os nossos erros não quer dizer que elas vão permanecer para sempre, porque poderoso é Deus para nos transformar e transformar os outros. Que Deus te abençoe. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos trazendo mais um personagem bíblico, segundo a perspectiva desse estudo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Um abraço, fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.